boa tarde, seja bem-vindo. Estamos começando o Donos da Bola desta segunda-feira, depois de rodada do Brasileirão. Você que não viu o Donos da Bola na semana passada por causa da exibição da Eurocopa, que segue a mil a transmissão aqui na Band. Hoje a gente está num lugar diferente para apresentar o Donos da Bola para você. Estamos passando por melhorias no cenário para ter novidade para você a partir da semana que vem. Então a gente está nesse clima aqui com essa vista bonita aqui do Morro Santo Antônio em Porto Alegre, dia bonito, dia frio em Porto Alegre, em todo o Rio Grande do Sul, para apresentar agora o programa para você, depois de uma vitória do Grêmio sobre o Cruzeiro e depois da derrota para o Inter sobre o Figueirense lá em Florianópolis. Você confere a programação da Band na Serra Gaúcha, em Gramado, pelo canal 32 HD ou pelo canal 40 analógico, também em Canela, pelo canal 40 HD e o analógico 39. A gente quer a tua participação através das nossas redes sociais, tem o Twitter, @DonosDaBolaRS, a página do Facebook, os Donos da Bola RS e também o Instagram, que é igual ao Twitter, @DonosDaBolaRS. A gente abre o programa com destaque do João Batista Filho na Central Band do Esporte. Boa tarde, JB. Boa tarde, Cadu, para todo mundo que está nos assistindo. E eu começo trazendo uma má notícia para o torcedor tricolor. Na sequência até a gente vai debater esse assunto, mas é importante destacar que tanto o zagueiro Pedro Jeromel, o volante Wallace e também, aliás, o volante Michael e também o zagueiro Wallace Reis estão fora da partida da próxima quinta-feira contra o Vitória. Os três tiveram lesões musculares na partida de ontem, portanto, não estarão à disposição do técnico Roger Machado. Eles fizeram exames agora pela manhã e à tarde, na reapresentação, teremos novidades sobre o tempo de parada de cada um dos três, mas, repito, estão fora do jogo contra o Vitória, Cadu. Bom, depois a gente abre o assunto direitinho com a questão dos lesionados do Grêmio, mas vamos falar primeiro do jogo. E eu estava lá ontem no meio daquela neblina na arena, mas que o Grêmio, mesmo com tanta neblina e com um pouquinho de dificuldade no começo, conseguiu uma vitória importante sobre o Cruzeiro em casa. E o Grêmio segue 100% na arena. Vamos assistir a matéria. Não foi só o frio, com sensação térmica em torno de 5 graus, que incomodou as equipes de Grêmio e Cruzeiro. A neblina tomou conta da arena e foi piorando pouco antes da bola rolar. Os torcedores que ficaram nos lugares mais altos do estádio tiveram dificuldade para enxergar o jogo. E aqueles que estavam mais perto também viram pouca coisa. Acho que atrapalhou mais quem estava fora, né, para assistir, mas pra gente ali não houve problema algum. A lesão do zagueiro Wallace Reis deu dor de cabeça para o Roger. Bressan entrou no lugar dele. O Grêmio chegou bem no ataque com o Luan. O rebote é que não foi aproveitado pelo Douglas. Mas a torcida gremista esqueceu rapidamente o lance, porque logo depois, Everton cruzou para Luan fazer o gol. A neblina piorou para o segundo tempo. De longe, a visão estava ruim, por isso o Luan arriscou de fora da área. Fábio deu rebote e dessa vez o Douglas foi muito bem. A qualidade do Luan, ela deve aparecer justamente nesses momentos, né, onde os adversários marcam muito forte. A partir do momento que a gente conseguiu entender isso, que a gente tinha que circular e entrar pelos corredores laterais, não pelo miolo do campo, né, porque estava muito bem bloqueado, né, a gente começou a ter a vantagem, né, e a empurrar o Cruzeiro para dentro do seu campo. Com o 2-0 no placar, o jogo estava tranquilo, né? O que o Grêmio não esperava é que depois de perder o Wallace Reis por lesão muscular, outros dois jogadores tivessem problemas parecidos e duas das mais importantes peças do time. O primeiro a cair foi Maicon. Na sequência do lance, Jeromel também sentiu. Roger colocou o Jailson no meio de campo e Marcelo Hermes na lateral esquerda, porque o Marcelo Oliveira foi para a zaga. Enquanto isso, a neblina estava cada vez mais forte. Será que atrapalhou o árbitro? Ele demorou para marcar o pênalti após o toque de mão do Marcelo Oliveira. Na cobrança, De Arrascaeta fez a bola sumir em meio à névoa. O Cruzeiro não criou mais nada e ainda viu Giuliano ficar perto do terceiro gol. Achei que nós entramos um pouco desconcentrados na partida, né, e em alguns momentos o adversário nos obrigou a defender mais baixo e não que tenha criado chances claras de gol, mas
teve a bola e nós corremos risco com isso. O importante é a gente estar sempre somando pontos, sempre estar brigando ali em cima, porque as rodadas de título elas vão ser decididas no final, mas o quanto mais a gente estivermos próximos do líder ou ser o líder da competição, vai fazer com que a gente esteja brigando sempre lá em cima. E mesmo com tanta neblina atrapalhando, o Grêmio agora enxerga a liderança mais de perto. Pois é, hoje a gente está vendo aqui o dia que atrasa, aqui no Morro Santo Antônio, em Porto Alegre, um dia bem bonito, bem diferente de ontem, mas que o que importa, né? Luiz Carlos Reck, Daniel Oliveira e Ribeiro Neto, o que importa é que o Grêmio venceu de novo e depois de uma pequena dificuldade no início da partida, em que demorou para criar chances, o jogo até não teve muitas chances criadas, o Grêmio se impôs sobre o Cruzeiro com naturalidade, foi para cima e conseguiu construir uma vitória importante. O Grêmio depois muito bem organizado, né? O Grêmio não foi ameaçado pelo adversário, né, Cadu? Esse é um ponto que é mérito até da marcação do Grêmio. Embora no primeiro tempo o Grêmio tenha tido um pouco de dificuldade no começo do jogo, erros de passes, o Douglas demorou um pouco para entrar no jogo, mas o Grêmio construiu com tranquilidade a vitória, o compacto traduziu o que foi o jogo, o Grêmio poderia inclusive ter feito mais e... Um recado para você que ainda tem alguma restrição ao Luan, largue o Luan de mão, se preocupar com quem não joga bola, não é um baita jogador. As dificuldades do Grêmio no começo, porque não que os esquemas fossem espelhados, era até um pouquinho pior, porque o Cruzeiro... Não, o Roger falou que ele estava jogando muito baixo. Mas tem uma explicação para isso, porque o Cruzeiro colocou 5 jogadores na meia cancha e não tinha como o Grêmio avançar a marcação, porque 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Lei da física. Então, como tem 5 jogadores na tua frente, como é que vai adiantar a marcação? Então o Grêmio teve que recuar e usar as beiradas do campo, como disse, e disse bem o Roger. Fez a leitura correta. Por onde saiu o gol do Grêmio? O primeiro, com o Everton caindo pelo lado, cruzando, e o Luan, movediço, fazendo o gol de cabeça. Como é que saiu o segundo gol do Grêmio? O Luan driblando, o Luan tocando, o Luan recebendo e o Douglas aproveitando o rebote. Então, se não fosse assim e se não tiver alternância durante o jogo, o Grêmio vai sofrer como sofreu, por exemplo, contra a Ponte Preta. Ou faz a leitura correta, fugindo um pouco do decoreba, ou vai sofrer para Dedéu, mesmo jogando em casa, mesmo jogando contra o pior Cruzeiro que eu vi nos últimos tempos. É verdade. Nem esse anão desse Arrascaeta, que o Internacional se livrou, porque se viesse para cá não ia acrescentar absolutamente. Mas ele é bom jogador, ele não acertou no Cruzeiro. Ele ainda, é um bom jogador, ele começou bem, tantos, né, Daniel? Ele é um jogador que se fosse contratado aqui, de repente com um time melhor, ele teria condição de apresentar seria um outro Max Rodrigues, não tem dúvida. Não, eu não chegaria a esse exagero. Com os pés a gente sabe que o De Arrascaeta tem habilidade, que pode ser um bom jogador. Ele é o André. O problema, eu acho que é aqui, ó. É a cabeça, claro. Ele não tem a jogador personalidade para carregar a habilidade que tem. Deixa eu falar uma coisa para você sobre o Luan, que o Daniel sublinha, que tem sido uma constante nos jogos da Arena. Vai pedir desculpas. Não, eu vou esclarecer, se você me permitir, meu caro amigo. O Luan, e até eu tenho dito, quem ouve e quem me vê sabe, que o Luan, na minha opinião, é a melhor expressão técnica do Grêmio. Evidentemente, ele tem um defeito que está, e aí, reconhecidamente, eu tenho que admitir, melhorando sensivelmente, que é a sua finalização. Tanto é verdade quanto ele fez um gol de cabeça. Não ainda é o que eu acho que ele pode render em termos de finalização, mas eu tenho que reconhecer que ele está melhorando. Sabe por que tu existe? E aí ele isso, pode dar. É que tá. E o torcedor do Grêmio vê no Luan o seu referencial técnico. E é por isso que fica murmurando, que fica com o Luan, porque espera dele mais. Então, temos que tentar ler o que a torcida está fazendo, meu caro Daniel Oliveira. Não apenas criticar o torcedor. Eu respeito muito a tua opinião, mas por vezes tu é um cara... Tu é impagável, Ribeiro. Tu tem um estilo que me... Tu é um cara único, não adianta. Por quê, cara? Tu não errou em relação ao Luan, apenas o Luan começou a fazer o que tu dizia aqui, por isso é que ele melhorou. Eu estou instigando é um negócio espetacular. A melhora do Luan... E eu fiz de graça isso. Tá bem. A melhora do Luan é que ele está jogando mais solto. Ele está jogando onde ele tem que jogar.
Olha o que evoluiu o Luan depois que o Grêmio tirou a figura do centroavante, do cara fixo lá na frente. Ele virou o dono do time. E tanto é que... a qualidade dele aparece ao natural quando ele tem essa liberdade. Ele está sendo mais constante. Claro, de uns tá jogos pra jogando cá, demais. tá sendo constante. Desde aquele jogo contra o Atlético Mineiro lá no Independência, que o Luan tem jogado muito bem. Exatamente. A torcida do Grêmio tem uma paciência de Jó com quem fala espanhol. Agora, se não falar espanhol, aí a paciência já diminui. Com o Bolanhos, por exemplo. A do Inter também, mas é a nossa cultura aqui. Mas a do Grêmio é um pouquinho mais. O Herrera dava carrinho na bandeirinha de escanteio, a torcedora entrava em êxtase. O Maxi Lopes aqui, não sei se tinha uma mulher bonita, mas o torcedor adorava o Maxi Lopes. Quer dizer, pelo amor de Deus. Alain Ruiz. Meu Deus. Não, mas assim, encarou o D'Alessandro, tá aí. Eu acho que, Daniel, o Luan vai ainda, se ficar mais tempo no Grêmio, a gente não sabe quanto tempo ele vai permanecer, né? Porque ele é um dos jogadores onde o clube deposita confiança em uma boa venda. Ele está evoluindo, eu tenho certeza que o torcedor do Grêmio vai reconhecer logo o seu potencial. Eu que sempre fui um crítico e muito bem lembrado por você, Daniel, que instigou positivamente o Luan para a mercado, eu tenho certeza que se eu estou vendo isso, o torcedor vai ver também. Bom, eu só quero dizer o seguinte, tem uma janela aqui que fica mais fácil para cair, viu? Vamos lá com o João Batista Filho, que está com interatividade, a torcida gremista está participando bastante, né, JB? Está sim, Cadu. O pessoal está bastante otimista, inclusive, com tudo que está acontecendo com o Grêmio e alguns dizendo que foi um resultado normal. Por exemplo, o Rafael Rondon está dizendo que foi um jogo tranquilo, o Grêmio cadenciou o jogo, achou que cabia mais na visão dele, mas depois do 2-0, o tricolor acabou tirando o pé e ainda perdeu algumas chances boas para matar a partida. E aí está até alertando que se o Cruzeiro faz o gol de pênalti, podia complicar a situação do tricolor. O David Chaves, placar que eu já esperava, o Grêmio fez o que tinha que fazer, que era ganhar em casa. O Alan, era um jogo tranquilo, o Groi só assistiu, e o Luan, como sempre, sendo o craque do time. Agora, o Diego Rodrigues levanta uma situação interessante. A CBF vai punir o clube pelos sinalizadores que o São Pedro mandou ontem, porque não sabem mais como nos prejudicar. É óbvio que ele está exagerando um pouquinho, mas vale lembrar, quando a torcida do Grêmio ligou sinalizadores na partida contra o Coritiba, mesmo com sinalizadores já desligados, o árbitro parou o jogo por 3 minutos. Ontem isso não aconteceu. O detalhe mais importante é que o tricolor repetiu essa cena contra o Palmeiras e vai a julgamento, podendo pegar até 10 jogos de punição. O julgamento foi adiado porque o Palmeiras não estava como parte interessada, o STJD colocou o Palmeiras e tanto o Grêmio quanto o Palmeiras podem se complicar. São Pedro pode, né? Essa questão dos sinalizadores a questão dos sinalizadores não é nem por causa só da fumaça, é que tem uma regra que não permite, que proíbe os sinalizadores. É um artefato proibido, então não é só por causa da fumaça que está atrapalhando ou não. A gente já segue daqui a pouquinho falando do jogo do Grêmio e da repercussão dessa vitória do Grêmio sobre o Cruzeiro 2-0, mas antes o Ribeiro quer dar o recado, né, Ribeiro? Agora é a vez do Minuto Sky e hoje leve 2 decodificadores com uma só mensalidade e de quebra todos os jogos do Brasileirão e da Copa do Brasil. Que oferta, não é mesmo, Marcelo Gama? Boa tarde a você, meu amigo que está assistindo ao nosso programa. A promoção dessa segunda-feira, gente, tá demais, está especial. Olha só, ligando hoje no telefone que está aí na tela da tua TV, no 0800 009 6969, você vai adquirir a Sky com 2 decodificadores. 2 decodificadores. E um detalhe, hein? Esses decodificadores são em alta definição. Isto mesmo, e o melhor, vai poder ter acesso a todos os jogos do Brasileirão. Eu falei todos os jogos do Brasileirão. E o investimento, a primeira parcela, só R$ 50. Só R$ 50. Essa promoção vale para todo o estado. Então liga, porque é só hoje, segunda-feira. O telefone está aí, 0800 009 6969. Brasileirão mais Copa do Brasil e 2 decodificadores é hoje. Liga, 0800 009 6969. A Cine hoje tem acesso a um decodificador extra e muito mais. Olha aí, jogos do Brasileirão, da Copa do Brasil. Olha só, oferta válida para cartão de crédito. O telefone, anote aí, hein? 0800 009 6969. 0800 009 6969. Sky é você sempre à frente, Cadu.
A gente continua falando agora dessa vitória do Grêmio por 2-0 sobre o Cruzeiro ontem na Arena, naquela noite de muita neblina e muito frio na Arena. E com esse trabalho do Roger, que já passou aí de um ano no Grêmio, o que chama atenção, e a gente viu ontem também, é o padrão de jogo que o Grêmio tem. A maneira como o time do Grêmio troca passes, trabalha, se movimenta, isso chama atenção. E o Grêmio, seguindo esse padrão, é o que também nos faz acreditar que o Grêmio vai fazer de novo uma boa campanha e, de repente, esse ano, que pode sim terminar com o título. Eu acho que a grande questão, até pela forma com que o Grêmio joga, é como entrará no time, assim que tiver condição, Miller Bolanhos. Aí que está. Para mim não entra agora. Para mim não entra agora. Já não joga contra o Vitória. Exatamente. Para mim ele entra no lugar do Everton. Não, mas isso aí, claro, eu acho até que vai ser isso. Tu não pode, primeiro ponto, Ribeiro, é não alterar a forma do Luan jogar. Aí como ele está correspondendo aí mais. Está. Quando o Miller Bolanhos chegou, me informaram de que o Roger ia conversar com ele para saber qual é a posição que ele se sentia mais à vontade. Perfeito. Tá, não deu certo isso aí, tá? O Miller Bolanhos até teve algumas boas atuações, mas na verdade eu acho que ele vai começar a jogar no Grêmio agora, tá? Teve toda a Copa América, ele vai ter que ter uma nova adaptação, tá? Uma readaptação, tá? No aspecto físico, no aspecto técnico, entrar de cabeça dentro do Grêmio, porque agora a Copa América se foi e ele volta focado no Grêmio. E aí que está. É importante isso, que o Luan não seja mexido na posição que ele rende mais. Eu tenho dito até que eu achava que o Pedro Rocha, que até foi machucado, né, seria o jogador que mais deixa o Luan à vontade taticamente para jogar. O Everton está fazendo seu papel. Mas enquanto o Miller Bolanhos não retornar e provar nos treinamentos que pode fazer essa função, não é porque ele custou 400 mil euros ou coisa parecida que vai... 100 mil dólares de 100 mil, não adianta isso para escalar o jogador. Tá? Ele tem que ter comprovadamente agregar qualidade ao setor. Acho que vai ser, todos nós achamos que sim. Aliás, o Grêmio também acha isso, evidentemente. Mas tem que ser na prática. Não pode ser no nome, né? Ele é titular e acho que pode sobrar para o Everton, de repente. Não, tudo bem. É isso que eu já vi. Quando ele chegou aqui, a enquete a torcida já queria tirar o Douglas do time. Lembram? Todas as enquetes eram o Douglas que ia sair. Não vai dar certo. O que o Grêmio tem que fazer agora é não ter pressa. Vale pro Roger o que vale pro Argel também. Sair mexendo toda hora do time não vai resolver o problema do Grêmio. Se ontem nós vimos uma engrenagem ajustada, por que colocar já de cara o Bolanhos? Coloca na reserva. Aquele jogo contra a LDU, o Bolanhos jogou na que o Luan está fazendo hoje. E foi bem também. Só que resta saber se ele tem a velocidade do Everton para jogar pela beirada. Porque agora tem outro postulante, né? Negueba, que entrou bem na partida contra a Chapecoense, resolveu a encrenca para o Grêmio. Porque eu concordo com o Ribeiro, uma coisa é ter nome, outra hora é dentro de campo desempenhar. E na função que se exige. Porque o passador é o Douglas, o jogador que flutua e que faz gols é o Luan, que serve o companheiro é o Luan, e ontem também o Everton, né? O cruzamento do Everton foi preciso no gol do Luan. Ontem teve um jogador, Cadu, que pelo menos eu achei que fez um bom jogo e que ele é o tipo de jogador que ele é útil e que ele não é o jogador que a gente debatia aqui inúmeras vezes, que é o Juliano. O Juliano ontem não apareceu tanto assim em relação até a análise do jogo, mas ele fez uma boa partida. Ele foi um jogador importantíssimo no jogo ontem, a função tática fundamental que o Grêmio precisa. Então, até para o Juliano, essa melhora do Luan, ela foi importante até para o Juliano. Bom, falando em Bolanhos, falando de jogador estrangeiro, reforço estrangeiro da dupla Grenal, o novo reforço do Inter, o Luiz Manuel Serras, que ainda nem estreou, justamente por causa da Copa América, ele não foi bem, né, na eliminação da Venezuela contra a Argentina, porque quando o placar estava 2-0 para a Argentina, a Venezuela teve um pênalti e o Serras errou esse pênalti. Ele tentou bater de cavadinha, não conseguiu, acabou errando, a gente está vendo a imagem do Serras. No momento crucial do jogo, né? O momento crucial era no final do primeiro tempo. Exatamente. A Venezuela podia ter ido para o intervalo com uma outra moral, com uma outra circunstância de jogo, né? O jogo terminou 4-1 para a Argentina. Mas indo para o intervalo com 2-1, certamente é óbvio, né? Diferente do que 2-0, mas o Serras, que já bateu o pênalti dessa maneira... o cara se concentrou para fazer isso aí, né? Tu vê, né? O cara tá ali pensando, na verdade é o seguinte, né? O Romero admitiu que estudou. Vamos combinar. Mas não precisa estudar,
Se a minha avó pega. O Seiras foi irresponsável. Foi irresponsável. E vê só, a Argentina estava se deslocando para o estádio, para o jogo, e o treinador de goleiros da Argentina mostrou o lance do Seiras na Sul-Americana, no jogo contra o Huracan, em que ele fez a mesma coisa. Exatamente. E disse para o Romero o seguinte: acredito que ele vai bater dessa forma. E o Romero depois, em entrevista, confidenciou, ele ficou parado porque na forma com que enquadrou o corpo para bater, ele sentiu que o Seiras bateria daquela forma. Mas aqui no Tanto que ele ficou esperando. Tu vê a imagem, tu revê a imagem? O Romero tá parado esperando a bola. Aqui no Inter não tem problema, porque eles não acertam pênalti. É mais um que vai errar. Só que vai errar se fresqueando. Os outros erram errando. Aí é que tá. Deixa eu falar uma coisa assim, porque às vezes o que tem... Eu tive um debate com o Daniel Oliveira na Rádio Bandeirantes sobre isso, porque ele citou também a vez que ele fez. Claro, quando dá certo, evidentemente que até a irresponsabilidade ela fica amenizada. Mas aí deu certo, né? Mas não deu. Eu não deu. De cobrança. Então é irresponsável. Ninguém tem o direito, especialmente em jogos decisivos, né, de fazer o que esse rapaz fez. Mas é que se acerta, ninguém mas ele não acertou. Mas aí se acerta, tu não vai vir aqui dizer que é responsabilidade. Ele pensou com o umbigo dele, porque ele foi egoísta. Ele pensou na qualidade técnica dele e relevou tudo. Foi irresponsável. Não existe isso. Eu não sei nem se ele pensou isso. Ele foi irresponsável. Esse é um pênalti que mesmo tu acertando, ele é perigoso, porque tu bate sem violência. Eu já tenho uma facilita a defesa do goleiro. Dá tempo, daqui a pouco essa bola muito fraca, o goleiro se recupera. Já teve Olha, o Djalminha nos ensinou, né, que é muito bonito, acabadinho. O Louco Abreu fazia isso, fez até em Copa do Mundo. Vamos botar o JP no debate. Zidane e tal. Mas aqui, ó, com todo respeito. Eu tenho só uma sugestão antes, Cadu. Eu tenho uma sugestão já para a primeira atividade do Seiras. Uma salinha, um monitor e os lances do Valdomiro. Meu filho, é assim que tem que bater. Não vai aqui querer ditar cátedra para bater pênalti. Pênalti é gol, é meio gol. Aí o cara vai atrás pro goleiro. Isso é um desaforo com a nação. Pelo amor de também, Deus. aí vamos... Eu, se sou venezuelano, tô pé da vida com ele. Não, sem dúvida, né? Porque é pênalti que podia ter mudado a história. Você se lembra o que aconteceu com o Grêmio e Corinthians aqui, né? O que se criou com o Pato pela irresponsabilidade semelhante a você. Vamos botar o JB no debate para entrar nesse assunto aí do Seiras, JB? Então, nós separamos algumas declarações. A primeira declaração que nós trouxemos à tona aqui no Donos da Bola foi na Rádio Bandeirantes, do Carlos Pellegrini, vice-presidente de futebol do Internacional, ainda ontem, antes do jogo, para o Simon Bianchini, falando sobre esse lance do Seiras. Vamos ouvir. Provavelmente, a partir desse pênalti que ele fez, que ele não converteu, da forma com que ele bateu, ele nunca mais vai bater, né? Provavelmente, a partir desse pênalti que ele fez, que ele não converteu, da forma com que ele bateu, ele nunca mais vai bater, né? Provavelmente, a partir desse pênalti que ele fez, que ele não converteu, da forma com que ele bateu, ele nunca mais vai bater, né? Tá aí três vezes Carlos Pellegrini, vice-presidente de futebol do Internacional, dando um recado claro para o Luiz Seiras. E ele, Seiras, conversou ontem com um colega, até separei o nome dele aqui, o Juan Carlos Rutilho, um colega venezuelano nos Estados Unidos, questionou o Seiras sobre a eliminação, sobre o pênalti perdido, mas parece que o Seiras não quer mudar. Vamos vê-lo. No hay mucho que hablar realmente, o sea, es algo que siempre me dio resultado y hoy no, y es así, no será ni el primero ni el último. Luiz Seiras, meio-campista do Internacional, aguardado nesta semana. Ele está na Venezuela com a família e vem nos próximos dias atuar com a camisa do Inter, Cadu. Então além dos vídeos do Valdomiro, eu recomendaria ao Carlos Pellegrini, que acho que fez muito bem, já mandou recado, né? Que receba ele com todos os louros, né? E diga para ele já foi apresentado, né? Então agora assim, não é nem primeiro nem último, é o último. Chegou no Não, mas tu viu que deu dupla interpretação a frase dele. Do jeito que ele bateu, ele nunca mais vai bater. Não, ele não vai bater mais pênalti no Inter. Ele nem chegou e já não vai bater. Não é do jeito que ele bateu. Ele foi irresponsável, mas ele acha que ele fez certo. Pior ainda. E mais. O todo irresponsável pensa não, e mais. E se tiver que bater, vai continuar batendo da mesma forma. Ele deixou claro que ele não vai mudar o tipo de cobrança.
Ou o seguinte, ou ele muda e vira o batedor, ou senão ele não vai bater. Daniel, dá uma animada aí no Serras então e dá o teu recado para gente. Pois é, meu amigo, se a sua relação a 2 está que nem esse recuo do Serras aí, correndo risco a todo momento, não vai conseguir virar esse jogo se não tomar uma atitude. Ativo coloca você na cara do gol, é ou não é, Luciana? Deixe os momentos a 2 muito mais intensos. Acenda o fogo da paixão e mande esse friozinho para bem longe com o Ativo, um poderoso estimulante que faz o maior sucesso. Não vicia, age vários dias no seu organismo e é indicado para homens de todas as idades porque não altera a pressão sanguínea. Ligue 30810700. 30810700 e adquira o Ativo com um precinho super especial. Parcelinha a partir de R$ 21,42 e o primeiro pagamento só lá no mês de agosto. E temos também, pacotes promocionais com até 50% de desconto. Entrega grátis e sigilosa para todo o Brasil e mais. Ligando nos próximos 10 minutos, tem um presente na compra. Então aproveita. 30810700. Ativo para dar um up na sua relação, valorizar o seu potencial. 30810700. 30810700. Com Ativo não tem recuo para o goleiro, é bola no fundo da rede, Cadu. Pois é, Daniel, e o que deu também uma decepção, assim, os torcedores ficaram decepcionados também ontem no jogo do Grêmio, é que no primeiro tempo o Wallace Reis sentiu uma lesão muscular, foi substituído pelo Bressan. No segundo tempo, no mesmo lance, primeiro caiu o Maicon, que daí entrou o Jailson no lugar dele, e depois o Jeromel, que daí entrou o Marcelo Hermes para o Marcelo Oliveira e para a zaga. 3 lesões musculares no mesmo jogo que... Olha, complicaram a vida do Grêmio, por que não, né? Mesmo que o Grêmio venceu, perder o Wallace Reis, perder o Maicon, perder o Jeromel, perder a dupla de zaga no mesmo jogo, é complicado. Né? Não é uma situação normal, né? E o detalhe é que os 2 zagueiros tiveram a mesma lesão, né? Inclusive, pode ser o mesmo grau de lesão, ficando os 2 no mesmo período sem jogar. Eu não sei se tem alguma relação. Claro que tem, mas eu não sei até que ponto ela pode interferir com a condição climática, porque ontem realmente a noite estava muito fria em Porto Alegre. Né? O médico do Grêmio, o Márcio Dornelles, ele admitiu que o frio pode ter agravado. Mas não sido a causa. Até porque os jogadores então qual seria a causa? Estão acostumados a... Porque não pode ser uma mera coincidência, né? 3 casos com lesão muscular. Pois é. Só que a gente vale lembrar também que no jogo contra o Atlético Mineiro, o Grêmio também teve 3 jogadores lesionados, mas 2 por lesão muscular. Foi o Fred e o Marcelo Oliveira. O Henrique Almeida, naquela ocasião, foi lesão de tornozelo. Aliás, o Grêmio vai ter que tomar uma providência, inclusive religiosa, aí quando enfrentar o América Mineiro. Né? Por quê? Que deu lesão contra o Atlético Mineiro e deu lesão contra o Cruzeiro. Enfrentar o América tem que dar uma blindada aí, jogar um sal no vestiário. O mais sério aconteceu do pós-lesões. Né? Entrou o Bressan, o Grêmio estava ganhando, tudo certo, só que aí começou a atravessar a bola na frente da área. O que pode acontecer... Aliás, o Bressan, que o Rec está falando, Cadu, é adepto dos esportes radicais. Né? Eu cheguei à conclusão ontem. Ele largou 2 bolas ontem de recuo na frente da área, em que a bola passou beliscando o pé do adversário. Perder uma bola dessa aí é um pavor. O que eu estava dizendo é que isso pode também ter a ver, que daí cabe a gente apurar isso aí agora, é a questão do ciclo da preparação física. Porque às vezes a gente comenta que o trabalho de tal preparador físico, ele tem um ciclo, ele começa de um jeito, aí em determinado momento da temporada tem uma baixa, depois volta. Não estou falando exatamente da preparação física do Grêmio, estou falando de um modo geral que a gente sempre comenta que preparadores físicos às vezes tem cada um com sua característica, às vezes com metodologias diferentes. Mas é da questão do Wallace sim, né? Porque o Wallace veio de fora, mas o Jeromel e o Marco estão aqui faz tempo. O Wallace ou pode ter sido também a coincidência, né? O Wallace veio de fora, mas ele não jogou os últimos jogos com o Flamengo, mas ele vinha treinando, né? Ele vinha realizando atividade. Metodologia. Se a metodologia do Flamengo fosse diferente, só que se fosse esse caso só, poderíamos explicar, mas não. E tu vê que são lances parecidos, né? Os jogadores não dão pique para ir em direção à bola. Quando tem o puxão, eles já param, entendeu? É aí que tá para não agravar mais. Bom, a gente vai pro intervalo e depois que a gente voltar com Donos da Bola, a gente vai ver o que o Departamento de Futebol do Grêmio tem a dizer sobre essa questão aí das lesões. A gente já volta. Voltamos com o Donos da Bola, agora para falar da derrota do Inter para o Figueirense ontem no Orlando Scarpelli por 3-2. Mas também antes de entrar com detalhes desse assunto, você sabia que teve futebol no Beira-Rio no sábado?
Pois é, foi a final do estadual, do Campeonato Gaúcho de Futebol Americano no Beira-Rio, entre o Juventude e o Santa Maria Soldiers. Santa Maria Soldiers que acabou como campeão gaúcho. Daqui a pouco a gente vai falar bastante desse evento, muito legal no Beira-Rio, 12 mil pessoas, com um esporte diferente que está crescendo bastante e que foi o futebol que o Beira-Rio teve nesse final de semana. Mas no futebol normal, tradicional, aqui o nosso futebol, né? O Inter jogou menos do que naquela partida contra o Atlético Mineiro, que a gente gostou tanto de ver. O Inter jogou mal, perdeu por 3-2 para o Figueirense e mesmo com todas as dificuldades, mesmo assim, podia ter saído com ponto de lá. Pois então, deixa eu ocupar um pouquinho esse espaço. Não vai dar pau no Laílio de novo? Não, eu não preciso dar, porque já dei bastante na rádio, mas aqui na televisão eu preciso sublinhar, porque o telespectador tem que saber o que eu penso, né? Sublinha, então. Mas depois nós vamos ver quando o lance aparecer, porque fica mais claro assim. Eu quero dizer para você o seguinte, que eu fiquei muito surpreso, não com a derrota para o Figueirense, porque isso pode acontecer, tá? Também erros, jogar mal também acontece, né? O problema é que, na minha opinião, dar esse pênalti. Esse pênalti não existiu. Nesse ponto, a reclamação do Inter contra a arbitragem tem razão, mas não foi por isso que o Inter perdeu, tá? E agora que eu quero chegar ao detalhe. O Inter perdeu porque o que nós vimos ontem em Santa Catarina foi a antítese do que nós vimos contra o Atlético Mineiro. O Internacional, no primeiro tempo, então, um time frouxo, entendeu? Perdeu toda a segunda bola, toda aquela energia que o Inter fez contra o Atlético, né? Com disciplina tática, com movimento, né? Com um apetite pela bola. Foi pro espaço, mas isso eu não consigo entender como aconteceu isso. Mas essa sabe? É uma constante hoje. Não, constante não pode quando o Figueirense acontecer isso. A constante do Internacional é brigar, é um time brigador. Mas ontem não aconteceu. No segundo tempo, depois melhorou um pouquinho, ó, tá? Até o Argel errou a cronologia do resultado. Ele viu o Inter empatar em 2-2, eu não vi até agora como isso aconteceu. Tá? Mas o Inter perdeu por... Mas ele consertou no final, ele disse, depois fizemos o 3-2. Mas não adianta consertar, porque o Ribeiro só pega o que convém. Mas que falta de caráterzinho. O Daniel tá aqui para dizer as verdades. O Inter criou contra o Figueirense mais chances do que criou contra o Sport Recife, do que criou contra o Atlético Paranaense. O Inter criou mais chances. Vocês acham Só que ontem sofreu 3 gols. Vocês acham, Daniel, que o Inter... Vocês acham que o Inter foi talvez diferente ou foi mal por ter abdicado de sua maneira tradicional de jogar nesse campeonato? O Inter jogou mal porque a defesa não foi bem. O Inter defensivamente não foi bem. Faltou um pouco mais de articulação para o Inter no primeiro tempo. Agora, não vou chegar ao ponto de criticar a forma como o Argel pensou o jogo. Ele pensou de uma forma correta. O problema é que o time não conseguiu executar. Agora tem a parte boa, aquela piada, né? Parte boa, parte ruim. Tem a parte boa e a parte ruim. A parte ruim é que o Inter voltou a perder para um pequeno fora de casa. Perdeu o Vitória, perdeu a parte boa é que o jogo não começou 1-0 para o adversário. Que o Inter já não entrou borrado. Porque quanto o Vitória, o Inter já tomou um gol de cara. Mas o Inter perdeu um gol de cara. O Inter com 5 minutos perdeu um gol. Era para o Inter largar o jogo com 1-0. Eu acho que o Ribeiro... Mas essa questão da defesa, Daniel, para sublinhar, que nem diz o Ribeiro, o Inter tinha tomado 3 gols em 8 rodadas do Campeonato Brasileiro. Só ontem tomou outros 3. E podia ter tomado mais 3. A prova que foi Tantos gols o Rafael Moura perdeu ontem. Então ontem a defesa não funcionou. Eu acho que tem uma explicação tática também, porque eu não vou tirar o mérito do Figueirense. Eu acho que o Inter foi bem marcado. Os laterais foram barrados no seu apoio. Mas o lado esquerdo ficou mais fragilizado. Claro, porque o Sacha não recompôs. E está estourando só no Arthur. O Sacha não jogou bem. Aliás, eu acho que o Argel errou na substituição. E essa bola saiu ou não? Saiu. Essa bola saiu. Só que tem que sair 100%. Não, a bola saiu. Tá? Então aí o Inter não reclamou disso aí, né? Incrível, né? Então, é uma bobagem essa história de que o Internacional, e vou dizer mais, tá? É porque eu digo aqui as verdades, tá? Eu não vejo. Tem uma partezinha de culpa nossa também, que ficamos insistindo com esse negocinho de vai reclamar pra CBF, pipipi, papapá, não tem. A banca parte recebe, Não, mas eu não vejo como grande bobagem, sabe por quê? Eu fico sempre com a frase de Carlos Simon quando é pênalti. Pênalti tem que ser muito pênalti. Senão qualquer pênaltizinho é árbitro caseiro. Árbitro que tem medo de torcida, árbitro que tem medo de fator local. Uma chiadinha faz bem. O multicampeão Grêmio chiava para Dedéu. O Grêmio reclama da arbitragem desde 1903, não tem problema assim. Só que a banca paga e recebe. E aí, evidentemente, com até uma certa
um oportunismo que é admissível para um dirigente nessa ocasião. O Carlos Peregrini ficou falando da arbitragem o tempo todo. Nós isso é natural. E questionando a arbitragem o tempo todo. E ele não falou sobre o mau desempenho do Inter. Você toma 3-1 ele tirou o foco do mau desempenho do Inter para falar de arbitragem. Eu não caio nessa. Vamos lá com o Ribeiro, mas aí cabe a nós analisar o jogo. Só que eu acho que eu também não vou ser simplista ao ponto de achar que o Internacional não ganhou pela arbitragem pelo gol que o Maicon perdeu. Não foi por isso. Não, mas quem é que disse isso? A atuação defensiva do Internacional. Quem é que disse isso? Não, deu a entender não aí deu a entender os comentários da praça, principalmente. Tá certo, tá certo. Vamos lá com o João Batista Filho, lá na Central Band do Esporte com Interatividade, JB. Na nossa página no Facebook, Cadu, o Wilson Eduardo tá falando o seguinte: o Internacional é um time raçudo, tentou até o final. Isso que importa, não veio o melhor resultado, mas os atletas merecem o reconhecimento do seu esforço. Firme com o Inter. O Fernando de Santa Rosa, pelo jeito aqui, ele está dizendo o seguinte: o Gustavo Ferrarese é um bom jogador, mediano, porém com defeito de juvenil, é muito individualista, fominha. O Anderson, mas que pergunta idiota sobre o que acharam do jogo. E aí ele está criticando os colorados, aqui o Anderson Rosa. Pois para os colorados não importa o jogo e sim o resultado, como diz o Meneghetti. O resultado foi ruim para o Inter, mas está de parabéns pela boa campanha que está fazendo. O Jaime Castro, Alex jogou muito bem na posição dele, de menos um jogador em campo. É um papel que ele vem desempenhando muito bem desde que voltou à titularidade. E ainda de quebra ajuda alguns clubes a subirem na tabela. A opinião do Jaime Castro na nossa página do Facebook. E o Rafael Muniz fala que agora que o Alex já jogou um pouco, está em um clima bom, ele pode ser o 12º jogador. O meio-campo precisa do Anderson para ter uma condição de bola com mais velocidade. Cadu. Melhorou até um pouquinho a entrada do Anderson, realmente o Alex, mas o Alex não foi o Alex que não jogou bem no primeiro tempo. O Internacional como um todo não jogou. Mas o Alex também embora tivesse tido 2 oportunidades de gol, mas o Figueirense atropelou o Internacional e teve mais vontade, é isso que eu não aceito. Teve mais imposição. O Internacional não perdeu por falta de vontade. Eu acho que é uma injustiça da tua parte em 2 pontos. Primeiro, comparar e exigir do Internacional o que o Inter fez contra o Atlético Mineiro. Não estou fazendo isso. Deixa só eu terminar. Eu só estou dizendo que o Inter me mostrou que estava ganhando o corpo, jogando de um jeito. Mas ali foi uma exceção. O jogo contra o Atlético Mineiro. O Internacional evoluiu nesta prática. Agora, Ribeiro, tem que chamar a atenção. Foi uma estratégia de jogo. É uma estratégia de jogo. O Internacional contra o Atlético, ele jogou de uma determinada forma, mas se tu pegar o histórico do Inter nesses 9 jogos, foi uma exceção. Mas foi uma atuação diferente. O Inter está jogando bem contra os grandes e mal contra os pequenos. Agora, eu discordo que faltou vontade no Inter. Discordo. É que assim, aí tu vai o Internacional foi lutar para empatar o jogo até o final. O Figueirense ganhou do Flamengo e do São Paulo. Tu vai me desculpar, Daniel. O problema do Internacional, defensivamente, o Inter errou muito passe. É verdade, errou muito passe. Então não é falta de vontade. Eu acho que o amigo não entendeu o que eu quis dizer. Não, o amigo não só entendeu, como está combatendo o que tu quis dizer. Eu acho que o telespectador entendeu, mas pra ti, que é meu bruxo, e me dá carona, eu vou repetir. Então, rapidamente. Fala com correção. Dava. Opa! Ai, meu Deus do céu. Mas então eu vou fazer bem rapidinho e sem agredi-lo, tá? O Inter não faltou vontade, faltou imposição, que são coisas completamente diferentes. O Internacional contra o Atlético Mineiro foi intenso o tempo todo, coisa que não aconteceu ontem lá em Florianópolis. Mas aí... Então vai, Ribeiro, vai, dá o teu recado agora, então, depois de descascar aí o Bayern. Aliás, essas situações estressantes do dia a dia, nossa senhora, em tempos de crise e inflação, né, tudo custa muito caro, né? Você fez o financiamento de um automóvel e tem um carinho enorme para pagar, né? Que ia ser uma gaita de fora, né? Então, gente do céu, presta atenção no recado do Rafael da Simon Consultoria. Vai lá, Rafael. Olá, boa tarde para você que assiste os Donos da Bola. E hoje a gente da Simon Consultoria traz novidades para você ficar mais tranquilo. Veja agora a história do João e saiba que ela pode ser a sua história também. Roda o vídeo. Você pode reduzir os seus juros. O João queria comprar seu carro. Então ele fez um financiamento. Mas os juros estavam muito altos. E ele estava pagando mais que o dobro. E resolveu buscar seus direitos, reduzindo o valor das suas parcelas, negociando bem a sua dívida e economizando muito dinheiro. E realizando seus sonhos.
Esta pode ser a sua história e nós podemos te ajudar. Ligue pra gente. Simon Consultoria e Assessoria. Pois é, o João já resolveu o problema dele. Agora você também pode resolver o seu. Anota aí o nosso WhatsApp ou liga pra gente. Entre em contato com a gente que as 10 primeiras ligações terão um atendimento imediato e exclusivo. Respire aliviado, nós podemos te ajudar. Anota aí o telefone fixo 3012-8899 ou o recado de WhatsApp 9600-6200. Tá aí, portanto, o recado do Rafael, que deu o recado, daí a Simon pode ajudar você imediatamente. Mande o WhatsApp 9600-6200, que a Simon ajuda você a correr atrás desse prejuízo, meu amigo e minha amiga. Redução da dívida, do financiamento do seu carro até pela metade do valor, é com a Simon Consultoria, Cadu. Bom, o Ribeiro, vocês estavam discutindo antes, o Inter foi exceção ou não foi exceção contra o Atlético Mineiro? O Internacional é o líder do campeonato. Não é líder do campeonato. Do Ribeiro, não é líder do campeonato. O Inter é co-líder. Tá tudo bem, mas perde os que já tem. Não, só um pouquinho. Não, só um pouquinho. Vou fazer justiça. Tá, se o campeonato terminasse hoje, o Palmeiras seria campeão. Tá bom, Ribeiro. Isso aí nós gente, espera um pouquinho. Vocês não têm memória, né? Quando o Inter e Grêmio estavam lado a lado, um ganhava nos critérios, aí valia, né? Agora que é não vale? Não vale. Coisa, sabe que a coisa, eu fui plantão de estúdio, a coisa que eu tinha mais dificuldade é no começo do campeonato dizer o fulano de tal é líder pelos critérios num campeonato com 38 rodadas, né? Tá bom, Rec, os critérios vão aparecer na última rodada. Tá bem, mas nada tá errado. Pelo índice de aproveitamento é o mesmo. Eu acho que é bom ser líder, mas melhor ainda é estar ali no bolo, vou te dizer, porque o que importa é chegar lá. É que antes a configuração da tabela, Cadu, a configuração da tabela antigamente era assim, ó. Líder, Palmeiras e Inter. Votava o número segundo, que na verdade era um terceiro. Isso aí. Bom, assim. no Beira-Rio, sábado, teve futebol, não foi do Inter, porque foi um futebol com as mãos, a final do Gauchão de futebol americano. E a Gabriela Lerina nos conta como foi esse grande evento no Beira-Rio. Estamos saindo aqui da sede do Grupo Bandeirantes e estamos nos encaminhando para o estádio Beira-Rio para acompanhar a final do Campeonato Gaúcho de futebol. Bom, Rogerinho, se fosse futebol comum, tudo certo, né? Sim. O problema é que é futebol americano. Eu confesso, não entendo muito das regras. E tu entende alguma coisa, Rogerinho? Não conheço nada, vamos tentar descobrir alguma coisa agora. Isso aí, então partiu Beira-Rio. O jeito de jogar é com a mão, é diferente. Tem o quarterback, a linha ofensiva que joga no ataque. Eu não sei nada, na verdade. Nós acabamos de entrar aqui no campo, já está quase tudo pronto para iniciar a partida. E eu vou conversar agora com o Max John. E a ideia de trazer a final deste Campeonato Gaúcho foi tua, né, Max? Aqui para o estádio Beira-Rio. A ideia foi da federação, partiu de mim, né? Eu lancei uma campanha na internet colocando que a final poderia ser ou na Arena do Grêmio ou no Beira-Rio. E a direção do Internacional entrou em contato com nós, dizendo que eles queriam o nosso evento aqui no Beira-Rio. Existe muito torcedor que tu não conhece, que ele gosta. E a gente está querendo chegar nessas pessoas para fazer todo mundo gostar. O Brasil hoje é o terceiro maior consumidor de futebol americano no mundo. Só perde para os Estados Unidos e para o México, que está ali do lado. Também nos deparamos com atletas de um dos times. Cara feia para assustar, que nada. Tudo artimanha para arrepiar o adversário. O quarterback, que é o cérebro do time, comanda o ataque, ele estuda bastante, ele tem que ser forte, ágil, pensar. Tipo o xadrez, assim, tem muita estratégia por trás. Tem que ter um pouquinho de paciência, vamos dizer assim, mas depois se torna um esporte apaixonante. Anoiteceu, a torcida iluminou o campo e as estrelas do Gigante Ball entraram para disputar o título de melhor time de futebol americano do Rio Grande do Sul. De um lado, Santa Maria Soldiers, de outro, Juventude FA. Olha só algumas regras. São 53 atletas por time. Eles se dividem entre ataque, defesa e time especial. Só 11 entram em campo.
e não há restrição para substituições. Para se aproximar do gol, é preciso avançar no campo. A distância aqui é calculada em jardas. Uma jarda equivale a quase 1 metro. E é óbvio que vence o time que marcar mais. Os lances são rápidos. Vale puxar camisa, empurra. Nossa, tem horas que se embolam. Os Soldiers abrem o placar. A torcida é só comemoração. Estou muito emocionado, muito feliz de estar aqui. Isso aqui é a prova de que o futebol americano está pronto no Brasil. Os torcedores do Juventude também seguiam animados, empurrando o time. Ô, paixão! Agora, o próximo ataque eles já vão virar. Difícil ou não para entender as regras, não importa. Quando o assunto é esporte, o que vale mesmo é vibrar. E pelo jeito, o futebol americano já conquistou um pedacinho no coração de alguns brasileiros. O negócio é futebol americano, é isso? Futebol americano, totalmente futebol americano. Ninguém nunca imaginava que o futebol americano em si chegasse nesse nível. O evento está demais, o evento está absurdamente bonito. Tem muita gente aqui torcendo, muita gente querendo que o futebol americano cresça. Esse evento, eu não pude estar, mas quem foi disse que estava muito bem organizado, muito legal. O futebol americano que está crescendo cada vez mais no Brasil e a gente está vendo. Vamos ouvir o vice de futebol do Grêmio, o Alberto Guerra, falando sobre essa questão das lesões, né? Porque tá meio estranha, muita lesão muscular do Grêmio. Fala, Guerra. É algo que a gente vê com uma infeliz coincidência, não é? Mas a gente está sempre avaliando, né? Dia a dia a gente tem que tomar cuidado, não só dessas questões como outras, não é? Mas a gente, por enquanto, está entendendo que isso é uma infeliz coincidência. Os jogadores têm jogado ao máximo, né? no limite da sua capacidade física. São jogadores que jogam muitos jogos por ano, desde o ano passado. Então é a mesma preparação que o ano passado também, né? Chegou a um 3º lugar e agora está entre os primeiros. O Grêmio joga no limite, não é? Então, é algo que se deve monitorar, mas não é algo que nos preocupa no momento. Lá com o João Batista Filho para atualizar também a questão da situação do Miller Bolanhos, né? Que agora está voltando da Copa América. Qual é a situação do Bolanhos, JB? O torcedor do Grêmio vai me odiar, Cadu, porque eu tô só trazendo umas notícias. E a situação é a seguinte, tá? O Miller Bolanhos, ele não tem uma lesão constatada, apenas um edema, ou seja, as fibras musculares não romperam a ponto de ter uma lesão. Só que como ele tem dores, o Grêmio já disse que ele não volta na quinta-feira contra o Vitória, conforme era imaginado. Uma boa perspectiva seria no final de semana. Então o Miller Bolanhos vai desfalcar um pouquinho mais o Grêmio do que se imaginava. Daniel? Não, o que disse o vice de futebol do Grêmio, Alberto Guerra, eu acho que pode até ser uma coincidência, mas o Grêmio não pode tratar como uma coincidência. Ribeiro, dá o teu recado então. O mês dos implantes na Oral Sim traz grandes oportunidades para você. Quer ver? Atenção! A Oral Sim está oferecendo atendimento na especialidade de implantes dentários. É uma oportunidade imperdível para você se livrar de uma vez por todas da sua dentadura ou ponte móvel. Realize o sonho do seu implante dentário na rede de clínicas número 1 do Brasil. Ligue agora 0800 404 4400 e garanta já a sua oportunidade. Não perca mais tempo. Oral Sim, referência em implantes dentários. Sofrer com dentadura ou ponte móvel, aquele carnaval na sua boca, meu velho, para parar com esse negócio, né? Aproveite o mês dos implantes, mês da missão e do compromisso da Oral Sim com você. Ligue 0800 404 4400 e realize o sonho do implante dentário. Não dá para perder. 0800 404 4400. Oral Sim, a sua referência em implantes dentários, Cadu. Pois é, Ribeiro, foi um final de semana de muitos gols no Campeonato Brasileiro, então vamos ver como foram os gols dos adversários da dupla Grenal, né, dos outros concorrentes ao título, começando pelo Palmeiras, né, que passou o Inter por causa do saldo de gols, aplicou 3-1 para cima da equipe do Santa Cruz no Allianz Parque, isso no jogo no sábado. Esse jogo aí teve um peru no goleiro do Santa Cruz, isso? Não. Teve. Aí o gol do... Foi nosso jogo. Aí o gol do Grafite. Grafite. O gol do Grafite, que foi o 2-1. Não foi nesse jogo, então tem... E agora o terceiro gol do Palmeiras, que é o gol do Dudu. 3-1 Palmeiras para cima do Santa Cruz.
Também teve o Corinthians venceu o Botafogo, né, no jogo que marcou a despedida do Tite. Não que ele tenha comandado a equipe, já não estava comandando desde a outra partida, mas recebeu homenagens. O Cristóvão Borges é o novo técnico do Corinthians. E o Corinthians, com o interino, ainda venceu o Botafogo por 3-1 na Arena Corinthians. Tite que ainda não foi anunciado como novo técnico da seleção. Esse aí foi o Peru, ó, Ribeiro. Peru do Cássio. Não, mas teve um outro, acho que o Peru mesmo foi no jogo do Atlético Mineiro com a Ponte Preta. Foi. Exatamente. O Coringão chegando, né? É um time que está no G4. Mas vai perder muito sem o Tite. O Tite é a alma do Corinthians. Outro bom jogo foi lá em Brasília, no Mané Garrincha, entre Flamengo e São Paulo, 2-2. Flamengo e São Paulo, as duas equipes que estão lá em cima na tabela. No final do jogo, né? É o gol do Caleri. Alan Patrick perdeu. Aliás, esse gol começou com uma falta. No meio do campo do Caleri, né? O Flamengo empatou com um gol contra do Rodrigo Caio. Teve a virada do São Paulo. É eliminado esse rapaz do Caleri, esse. E é bom jogador, né? Não é eliminado, que é bom jogador mesmo. Foi expulso por reclamação. Aí a gente tem o time que está surpreendendo, que está lá em cima também, que é a Chapecoense, que onde o Inter perdeu, lá no Barradão, a Chapecoense venceu o Vitória por 2-1. A Chapecoense fazendo grande campanha no Campeonato Brasileiro. Aí é que eu digo, em Salvador, jogo às 11 da manhã, no Rio Grande do Sul, no rigor do inverno, às 7 da noite. Mas é para explorar o turismo, entendeu? É para mostrar que aqui tem neblina. É impressionante. É claro. Aí mostra para todo o Brasil que aqui tem neblina. A gente teve também na Arena da Baixada o Atlético Paranaense vencendo o Santos por 1-0. Jogo de apenas um gol, né? Eu falei que tinha bastante gols na rodada. Realmente teve, só nesse jogo aqui que teve apenas um golzinho. O gol da vitória do Atlético Paranaense sobre o Santos. A gente também teve goleada do Atlético Mineiro, se recuperando um pouco o Galo, né? Depois de perder para o Grêmio, depois de perder para o Inter, vencendo por 3-0 contra o Independência. Jogo também de manhã, às 11 da manhã. Aplaudidíssimo Robinho, foi o melhor em campo. O Robinho tinha jogado bem na Libertadores, alguns jogos ainda com a Gui, mas deu uma queda junto com o time depois, né? O Sport venceu, o Sport está na lanterna, mas venceu o Fluminense por 2-1 na Ilha do Retiro, saiu na frente, o Fluminense empatou, mas o Diego Souza fez o gol da vitória do Sport no finalzinho da partida. O Sport que ano passado fez uma boa campanha, mas esse ano está um pouco remando, né? Tem 5, 6 com 8 pontos. Sport. Nos critérios, como o Ribeiro gosta, o lanterna é o Cruzeiro. A partida do América em Curitiba 2-1. A gente volta com Donos da Bola na quinta-feira, porque você segue com a programação da Band, com a transmissão da Eurocopa, cada vez com jogos melhores. A gente volta quinta-feira com Donos da Bola, 12h30, aqui na Band. Tchau!